Será mesmo que você tem que me ouvir? Um excelente dia para você e seja bem-vindo. Meu nome é Wagner Steffen. Eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir seus objetivos de carreira. O que a gente vai conversar hoje é um pouquinho da minha história e um pouquinho também sobre qual é o objetivo do projeto que eu estou desenvolvendo nesse canal. E a primeira coisa que eu pensei quando eu comecei esse projeto foi, dentre vários outros canais que a gente tem sobre carreira, por que você tem que escolher o meu? Não tem que fazer nada, tá bom? Como diria um dos personagens daí do famoso jogo Assassin's Creed, nada é verdade, tudo é permitido. Você tem que escolher o canal que melhor te representa, que você mais confia, que tem mais o seu jeito. E para a gente fazer isso, eu vou contar um pouquinho da minha história e depois eu vou terminar de falar sobre como eu pensei esse projeto. Essa parte de falar sobre a minha história é apenas para você tomar uma decisão informada sobre quem você está assistindo e por quê. Então vamos começar falando um pouquinho de mim. Bom, vamos falar um pouquinho de mim. Eu sou formado em Engenharia de Produção pela Federal de São Carlos e eu tomei uma decisão parecida com o que muitos de nós tomamos. Eu analisei qual ou quais matérias eu era bom na escola, sucumbi um pouco à pressão familiar, busquei um pouco de conselho nos meus professores e decidi mais ou menos quanto de dinheiro eu queria ganhar na vida. E entre todos esses aspectos, eu preferi ser engenheiro. E eu logo descobri, já no primeiro ano de faculdade, que ser bom em matemática, ou física, ou química, ou qualquer matéria exata, não ia fazer de mim um bom aluno de engenharia. Como eu descobri isso? Meus professores disseram. Minhas notas disseram e o meu desempenho acadêmico em geral disse. E o que aconteceu foi que quando eu percebi que eu não ia terminar a faculdade em 5 anos, quando eu percebi que eu não ia ter um excelente histórico acadêmico, eu disse a mim mesmo, bom, você não é bom em matemática, física, cálculo, mecânica, mas você pode ser bom em trabalhar com engenharia. E eu lá fui buscar um estágio. Consegui um estágio e, aliás, consegui alguns, porque o que eu percebia dentro dos estágios é que aquilo me trazia pouca felicidade. Na época eu lembro que eu nem refletia muito sobre ser feliz no trabalho. Eu achava que quando eu recebia um elogio, quando eu era visto como uma referência em determinadas coisas, era aquilo que o trabalho era para te trazer. Uma separação aí entre uma vida pessoal e profissional. Na vida profissional que eu tinha muito estresse e bastante exigência e numa infelicidadezinha no geral. Mas eu recebi alguns elogios. Desde muito cedo, quando eu comecei a trabalhar, eu já me tornei muito bom, né, em algumas ferramentas, como Excel, PowerPoint, as ferramentas que você usa. Eu sabia fazer análises inteligentes, eu comecei já a ter responsabilidade de cuidar de alguns projetos. E era isso, era o suficiente para mim. Porque na vida pessoal eu tinha o dinheiro que esse mais estresse do que felicidade me dava. E é mais ou menos como todo mundo se sente em geral na sua vida profissional. Então, eu fiquei lá até quando deu. E logo quando eu comecei a fazer, não é muito legal essa empresa, eu passei por uma outra, e depois por uma outra, depois por uma outra, depois por uma outra. Sempre com alguma desculpa um pouquinho diferente, mas no fundo uma desculpa bem parecida. Eu não gostava daquilo. E não só eu não gostava do que eu fazia, como aquilo não me trazia também um senso de propósito, de algo maior. Eu não me percebia mudando o mundo de uma maneira positiva, eu não sentia que eu fazia o máximo meu possível, eu não sentia que eu gostava das atividades que eu fazia, e em resumo, eu não gostava de nada, eu gostava de receber elogios. Aquilo me motivava, de saber que eu estava ganhando dinheiro, de saber que eu tinha uma independência financeira. Eu gostava desses aspectos, mas no fundo teve essa separação forçada de uma vida pessoal com uma vida profissional.
O que aconteceu comigo foi que eu tive um momento de quebra muito grande. Quando eu estava trabalhando na minha última empresa como engenheiro, eu passei por alguns momentos bem difíceis. Como assim difícil, né? Eu comecei a acordar triste, porque tudo lá não fazia sentido. Eu tinha uma pessoa péssima cuidando de mim, cuidando no sentido de ser meu líder dentro da corporação, né? Eu tinha uma situação péssima entre salário e benefícios, eu sequer tinha plano de saúde, por exemplo. Eu tinha uma desmotivação para estar ali, porque tudo que eu fazia era os piores aspectos do que eu sabia, então eu não me sentia, não é que eu não mudava o mundo, eu não mudava nada. Eu sentia que tudo que eu fizesse ali não ia adiantar. E o que aconteceu foi que eu entrei num processo de depressão muito grande, onde eu... É engraçado, né? Porque não tendo um convênio médico, eu passei a ficar cada vez mais doente. E tudo bem, né? Eu ia no SUS e os médicos do SUS não entendiam, porque fisicamente, qualquer exame que eu fizesse e tal, e demorava muito mais no SUS, claro, todos esses exames não davam nada fisicamente errado comigo. Sim, eu tinha uma gripe, uma dor no peito, uma dor de cabeça que não saía, mas eram todos, na época eu não sabia, mas eram sintomas relacionados à depressão, à ansiedade, a crises de pânico, né? E eu passei a ter um momento muito difícil na minha vida. E esse momento difícil foi porque eu percebi uma coisa. A solução que eu tinha para quando eu não gostava mais da empresa era ir para outra empresa. Simples. Manda currículo, passa entrevista, não é um processo simples, né? Eu vou fazer alguns vídeos sobre processos seletivos em geral, mas para mim era a solução que tinha, eu passava para outra empresa. Só que dessa vez, além de eu estar numa situação bem mais difícil, eu tive uma realização muito difícil de encarar, que eu não ia ser feliz em nenhuma empresa, que eu no fundo eu ia passar de um lugar para o outro para fazer a mesma coisa. E isso foi muito difícil, isso me deu um desespero. E eu entrei nesse processo de depressão, que eu não sabia que era depressão na época, eu não tinha isso, né, na minha cabeça. E eu passei a ficar triste, muito triste, ia chorar, para acordar chorando para ir trabalhar, mas no fundo eu combatia isso com, eu estou sendo mal agradecido, mas eu tenho que trabalhar, eu não posso voltar a depender de ninguém. E é uma falta de agradecimento que eu tenho, porque é um bom emprego. E então eu entrava num desespero, porque eu não gostava do que eu estava fazendo, estava fazendo mal, mas eu sentia que eu não podia deixar aquilo não fazer mal, porque não tinha por que aquilo fazer mal. E eu entrei nesse desespero. E teve um momento que eu falei assim, bom, eu sei que não é uma solução para sempre, mas eu preciso mudar de empresa, porque isso está me fazendo muito mal. E pelo menos eu, entrando numa outra empresa, aquele comecinho vai me fazer feliz, e fazendo eu feliz, eu vou encontrar uma outra solução que hoje eu não conseguia ver uma outra solução. Era aquilo, porque eu estava, detalhe, né, nos últimos 6 meses da minha graduação. Finalmente eu ia me formar. E foi muito difícil para mim. Eu não tinha amigos engenheiros para conversar. Eu tinha a minha família. E a minha família não entendia que aquilo era depressão. E era um momento complicado. E a solução que eu tive mais uma vez, eu ia mudar de trabalho. E tudo bem. Só que, mandando currículo e tal, eu comecei a pesquisar algumas maneiras de melhorar meu currículo, alguma coisinha de entrevista também. Eu geralmente me dava bem em entrevistas, em processos seletivos no geral. Mas eu falei, vai que tem uma maneira melhor aqui. Então eu comecei a pesquisar essa questão e aí eu comecei a ver alguns vídeos de mudança de carreira, em segredo, né, para ninguém saber. Nossa, mudar de carreira, né, 6 meses finais de engenharia, o cara quer sair da engenharia depois de todo esse tempo. E o que eu percebi foi que era legal, eu queria mudar, mas eu não sabia o que eu ia fazer. É um momento muito difícil, né? Eu não quero assumir que você não quer aquilo que você vem fazendo há tanto tempo, mas ao mesmo tempo eu não quero isso para mim, mas eu não sei o que eu quero. Se eu mudar, eu vou para onde?
Não é mais fácil ficar onde eu estou? E em algumas dessas aulas que eu vi, aulas de mudança de carreira e tal, nesses grandes gurus e mestres, né, da internet, a maioria deles era bastante forçado, dava conselhos meio pesados, tipo, larga tudo. Não tinha como largar tudo, eu precisava me sustentar, né? Eu não vou chegar no boleto e falar, peraí, boleto, eu vou fazer uma transformação de vida aqui. Isso não dá certo, isso eu não consigo. Mas uma dessas pessoas, ela estava falando sobre esse momento de não saber o que quer. O que você quer? Não sei. Mas que quer mudar. E essa pessoa falou assim, pensa no momento onde você estava contribuindo para a sociedade, estava trabalhando, estava fazendo alguma coisa não para você, e é um momento que você sentiu um preenchimento no peito, um sentimento bom, uma coisa que você fala, nossa, que legal, que o resultado do que eu fiz trouxe isso para essa outra pessoa. E quando ele falou, né, trabalhando, eu fui pensar nos meus estágios. Eu não tinha um momento desse. Eu não tinha um momento profissional, digo, né, trabalhando para ganhar dinheiro, nos meus empregos, né, que eu tivesse esse orgulho, esse sentimento de preenchimento. Eu não tinha isso. E foi aí que eu pensei, foi aí que essa pessoa disse o seguinte, não precisa ser necessariamente o momento que você estava ganhando dinheiro, apenas o momento que estava contribuindo de uma maneira profissional e, né, mais ou menos não muito informal para um outro. Ele falou, até se você não tiver, pense de uma maneira informal, mas uma coisa que você fez para o outro. Quando ele falou isso, veio na minha cabeça uma cena que é muito forte para mim até hoje. Eu trabalhei como professor no cursinho comunitário da minha faculdade. Eu era professor de matemática, confissão, não é a minha matéria preferida, mas é uma das melhores matérias que eu sei dar e era onde o pessoal tinha deficiência, não tinha muitas pessoas dispostas a ensinar matemática. E eu falei, tá bom, vamos fazer isso, vamos ensinar matemática. E eu ensinei durante alguns anos, na verdade, mas eu lembro que entre o primeiro e o segundo ano, eu estava na recepção, então eu dei aulas o ano inteiro, me dava bastante trabalho, né, porque eu tinha que preparar a aula e tal, né, e junto com a faculdade, junto com o trabalho, junto com tudo, mas eu gostava. E então eu dei aula um ano e no começo do ano seguinte, a gente tinha marcado uma reunião, né, entre as pessoas que faziam parte do cursinho. E indo para essa reunião, era a primeira semana de aulas, né? Para quem não sabe, a primeira semana de aulas nas faculdades geralmente é uma semana de recepção dos calouros, né? Então tem todas aquelas brincadeiras, né? De tinta e cortar o cabelo e sujeira, enfim. Eu não concordo muito, não participava na faculdade, mas existe, né, aquilo, e estava tendo e tal, e eu não conseguia, eu só não concordava, mas eu não conseguia parar aquilo tudo e também, enfim, era uma coisa que era um momento ali de recepção das pessoas e existia aquilo tudo. Bom, eu sei que indo para a reunião, eu passei onde estava ocorrendo ali as brincadeiras e de repente veio uma menina toda suja, né, de lama e tinta e tal, purpurina e tudo mais, e veio e me abraçou. E aí eu reconheci ela, era uma das alunas do cursinho, e ela falou assim, nossa, professora, eu queria mesmo te ver aqui. Ela falou, eu queria muito te agradecer, porque eu passei aqui na Federal, em Pedagogia, e foi só por conta das suas aulas de matemática. Muito obrigado. E, claro, a gente conversou bastante depois disso, mas foi esse momento que me veio forte na cabeça, esse momento de preenchimento. Uau, as minhas ações fizeram uma pessoa realizar parte de um sonho e atingir uma coisa super, super valorosa. E aquilo ficou na minha cabeça e eu fiquei muito feliz. E quando eu tive essa mini epifania aí, vendo essa aula, eu falei, eu tenho que trabalhar com educação. Eu era um pouco ignorante na época e eu não queria de jeito nenhum virar professor. Eu achava que se eu virasse professor, eu ia ser pobre. Hoje eu sei que a gente consegue ganhar dinheiro dando aula, a gente consegue ter uma vivência digna dando aula, mas na época eu era ignorante, né? Eu tinha impressões erradas sobre o mundo, mas eu não quis. E eu também não queria jogar fora a minha experiência de empresa. Eu tentei achar uma empresa para eu trabalhar com educação.
Eu fui atrás de faculdades, mandei currículo para empresas que se relacionavam com educação. Universidades, escolas, coisas mais... E algumas empresas que trabalhavam com treinamentos corporativos, né? E eu dei muita sorte, porque eu passei numa das melhores empresas aí que tem em educação corporativa, né? Treinamento, educação para adultos e tal. E foi lá que eu me realizei muito, assim. E é engraçado, claro, estou aqui falando com vocês, eu saí de lá, mas eu saí super bem. Eu gostava muito de trabalhar lá. Mas o que aconteceu é que o começo foi bem melhor, porque no começo era aquela novidade, aquela magia e tal, mas depois, acho que de mais ou menos um ano que eu estava lá, eu comecei a perceber o seguinte, eu trabalhava com educação, eu sentia que eu mudava o mundo da maneira que eu queria, eu sentia que eu educava as pessoas, que as pessoas saíam melhores dos treinamentos da minha empresa, da empresa que eu trabalhava. Mas teve um momento que eu fiquei menos animado, não fiquei triste, não... A minha depressão tinha saído, realmente o motivo era esse, então estava bem. Mas não estava tão animado assim, mas não era aquela animação muito grande. E uma pessoa muito especial para mim fez uma reflexão comigo, onde a gente descobriu o seguinte: eu não queria ser promovido para nenhum cargo da minha área, eu não sentia vontade de ir para nenhuma outra área, eu não sentia vontade de ir trabalhar em nenhum projeto que tinha, ou seja, eu estava num cenário onde nada era bom para mim. Nenhuma opção era muito boa. Então, eu estava preso. Eu estava num lugar onde eu não queria estar. Eu estava num lugar onde, não importa para onde eu fosse, não importa o que eu ganhasse, nada ia ser legal para mim. E o que é interessante falar sobre essa empresa é que os instrutores, as pessoas que realmente davam as aulas, eles não eram funcionários, então a gente não pensou neles na hora. E teve uma hora que a gente olhou um para o cara do outro e falou assim, e instrutor, né? Será que você quer? E eu falei, nossa, eu quero muito ser instrutor. O instrutor era a pessoa que dava a aula, eles eram como se fossem consultores externos, e dependendo dos temas das aulas, a gente escolhia um ou outro, o que melhor se adaptava ao que a empresa pedia. Então, às vezes a empresa quer uma pessoa mais jovial, às vezes a empresa quer uma pessoa mais sisuda, né, mais séria, com mais tempo de experiência, ou a empresa quer uma pessoa mais showman. E a gente tinha toda essa gama de instrutores para determinados assuntos. E eu fui conversar com alguns deles. Eles gostavam muito da gente, né? A minha área, entre algumas coisas, o que a gente fazia era dar as ideias de alocação, então meio que a gente tinha uma excelente relação com os instrutores. Eu chamei bastante, assim, eu estou para dizer que pelo menos uns 30 instrutores eu conversei com eles, os que eu gostava mais e alguns outros que eu nem tinha visto aula, mas eu queria conversar. Sempre que algum estava ali, eu conversei. Passei um mês e meio conversando com esses instrutores. Tomava um café, perguntava como é que eles chegaram lá e tal e tal. E foram essas conversas que me fizeram pensar em ser coach. Eu vou gravar um vídeo só sobre a profissão de coach. É uma profissão que hoje em dia ela é bastante zoada, né? Tem bastante humor em volta dela, as pessoas realmente têm bastante piadinhas e, pasmem, eu acho que elas têm razão em ter todas essas piadinhas, mas eu vou gravar um vídeo só sobre isso. E por que não é importante essa profissão agora, nesse momento? Porque o que eu descobri era isso, que era bom descobrir mais ou menos o que o coach fazia e queria fazer, mas eu, antes disso, né, com o conselho dessa pessoa muito especial aí, eu fiz uma coisa que a gente chama, que hoje, e também vou gravar um vídeo sobre isso, que é uma prototipagem de carreira. Duas coisas, na verdade, é uma prototipagem e também fiz um pivotamento de carreira, né? Então, pivotamento é quando a pessoa recebe a bola de um lado, ela passa para o outro, mas ela mantém as suas bases. Então, é isso que eu fiz. Eu mudei de direção, mas eu me mantive ali no meu trabalho, porque eu não podia sair do nada. E a prototipagem é você fazer um protótipo, um modelo. Antes de você realmente sair por aí fazendo, você dá um jeito de testar, de viver essa carreira sem entrar nela. Mas eu vou fazer um vídeo sobre esses dois conceitos, com certeza. O que eu fiz? Eu comecei a falar com alguns amigos. Olha, você está com problema no trabalho? Você está com problema na vida? Vamos conversar, vamos sentar. E eu conhecia muito sobre modelos de autoconhecimento. Como se conhecer melhor, ferramentas e testes e tudo mais. Eu conhecia muito porque eu ia em muitas aulas
onde eu trabalhava, né, nessa empresa de treinamento. Eu assistia muitas aulas e tinha muitas aulas sobre autoconhecimento. Então, eu sabia bastante sobre as ferramentas. E o que eu fiz foi isso. Eu comecei a atender algumas pessoas, pouquíssimas pessoas. Não falava que eu não sou coach, as pessoas sabiam disso, eu não fingia nada. Mas eram conversas muito gostosas, eram sessões, né, muito gostosas, porque eu sentava com essa pessoa e a gente discutia um teste que ela havia feito de autoconhecimento e falava o que é esse teste dentro do problema que ela tinha, como era isso. E eu percebi que eu era muito bom nisso, que até sem esses cursos essas sessões davam muito resultado, e também que eu estava pronto, eu gostava de fazer aquilo. Então aí eu fiz um curso de coaching. Dentre o fazer o curso, conseguir os primeiros clientes, já foi o momento também de eu sair da empresa onde eu estava e eu comecei a Desafio Certo. A Desafio Certo começou um pouquinho depois, na verdade, de eu sair, porque a Desafio Certo foi quando eu percebi que a melhor forma de ajudar as pessoas era, com certeza, trabalhando as carreiras delas. Então, a melhor forma de eu ajudar as pessoas naqueles momentos era, com certeza, com as carreiras, porque eu tinha mudado de carreira, eu mudei de carreira 2 vezes, até mais, se a gente contar recentemente aí com alguns outros serviços que eu venho fazendo. Então, a Desafio Certo começou isso. Qualquer coisa que você se propõe na vida, qualquer desafio que você se propõe na parte profissional da sua vida, você consegue fazer, eu tenho certeza. Mas qual é a melhor coisa? Qual que é o desafio certo para você escolher, para você enfrentar? Nessa ideia de guiar a pessoa para... Ela vai com certeza passar por desafios, mas guiar ela para o melhor possível, para o que mais vai trazer o sucesso para ela, foi nessa ideia que a Desafio Certo começou. E essa é um pouquinho da minha história. Aí hoje na Desafio Certo a gente faz coaching de carreira, então a gente ajuda as pessoas a encontrar o melhor caminho profissional que ela consegue hoje. A gente faz também recrutamento e seleção, por isso que a gente vai fazer muitos vídeos sobre recrutamento e seleção, entrevista, currículo, dinâmica de grupo, painel, entrevista em grupo, como conseguir uma entrevista, como agir nela, como é a etiqueta pós-entrevista, como agir nos primeiros dias, tudo de recrutamento e seleção a gente vai trabalhar, adquirir uma expertise muito grande e também mas poucos casos aí bem selecionados de mentoria de carreira, que é um processo um pouco diferente e que a gente vai ver um vídeo só sobre isso, tá bom? Esse é um pouquinho da minha história e se você acha que você tem que me ouvir, é a partir disso. E se você tiver alguma pergunta, deixe aqui nos comentários. Mas vamos falar um pouquinho também sobre o projeto. Que projeto é esse? Eu não dei nome, mas é um projeto de fazer você entender melhor tudo que envolve a carreira. Então, desde o início dela, como escolher uma graduação? Tem muita gente que vai pensar nisso. A gente não escolhe graduação só quando a gente é adolescente. É claro, se você tem aí 17, 18 anos, está saindo do colégio, com certeza vão ter vídeos muito, muito interessantes para você. A gente vai falar de autoconhecimento profissional. E dentro do autoconhecimento, o que eu quero fazer da vida, né? Realmente, não de acordo com esses guias de carreira que só dizem quanto eles acham que você vai ganhar, né? E mais ou menos o que faz, porque você não vai fazer isso. Se você ler o que um engenheiro de produção faz e o que eu já fiz em estágio, não tem nada a ver. A gente vai trabalhar também algumas questões de entrada no mercado de trabalho. A entrada no mercado de trabalho, a gente entra no mercado de trabalho em vários momentos da vida, que é a parte de modelar um currículo, um bom currículo, um currículo interessante, entender como funciona a cabeça de um recrutador, o que ele lê, o que ele não lê, como funciona toda a parte de seleção mesmo, como é que eu faço o meu currículo ser aceito, o que vai num currículo, quando vai no currículo, por onde eu mando. E a gente vai ver também as partes presenciais, né? Entrevistas, dinâmicas de grupo, entrevistas online. A gente vai falar sobre todas as nuances de cada um desses instrumentos aí. Além disso, a gente vai falar sobre vida empresarial, né? Que é como
como sobreviver e ser um ator principal no teatro corporativo, porque é um grande teatro, né? Como ganhar promoções, o que eu devo, como eu devo analisar se eu estou pronto para uma promoção ou não. A gente vai falar um pouco de vida empreendedora, né? Então, como é ser, por exemplo, como eu sou um autônomo, como é trabalhar para si mesmo, vale a pena, não vale, é para você, não é? A gente vai ver também como se despedir de carreiras, né? Então, como eu percebo que aquilo não está dando mais para mim e como mudar de carreira. Nesse momento que eu falei para vocês na minha história, legal, não quero mais fazer isso, então o que eu vou fazer? Essa é a grande questão. O que eu vou fazer a partir de agora? Como entrar numa nova carreira já tendo uma? Como fazer essas coisas, né? Essas coisas técnicas, né? A prototipagem da carreira antes de você decidir sair. Quando eu devo fazer uma pós-graduação e quando eu não devo. Spoiler, tá? Geralmente você não deve começar uma pós-graduação, especialmente se é algo que você não gosta de fazer. E muito mais, tá? Autoconhecimento profissional, a gente vai falar bastante também. A gente vai falar de, enfim, de vários tópicos aqui, senão eu vou me delongar. Esse é o projeto e tudo isso vai ser feito um pouco diferente do que eu pesquisei aqui que já existe, porque eu vou contar histórias para vocês. Eu não vou falar assim, como passar numa entrevista. Eu vou contar uma historinha de alguém que passou na entrevista, de alguém que não passou numa entrevista, o que eles fizeram. Eu não vou, por enquanto, não vou conseguir fazer uma coisa super trabalhada como um teatrinho e tal, porque eu não tenho ainda o domínio sobre a edição de vídeo que eu gostaria. Mas eu com certeza vou contar algumas histórias que eu trouxe para vocês, algumas reais e algumas que a gente vai fazer bem escrachada mesmo, bem ficção, para entender algumas coisas. Eu vou trazer histórias de clientes, com todos eu já conversei que eu vou trazer as histórias. Eu vou trazer histórias de mudança de carreira que vocês nunca imaginaram. E se tudo der certo, algumas entrevistas também com pessoas que mudaram de carreira. Então, acompanhe. E antes de eu me despedir e fazer aqueles pedidinhos de vídeo, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Talvez alguns de vocês já tenham visto, né? Ah, esse cara é coach, deixa pra lá. Bom, ok, você está no seu direito e não precisa me ouvir. Mas eu quero deixar algumas coisas claras até para você que viu que eu sou coach e está esperando coisas de mim. Eu não vou fazer vídeos de motivação, de jeito algum. Eu não vou falar aqui de mindset. Eu não vou falar aqui que o sucesso ou o fracasso de qualquer coisa dentro da parte profissional da sua vida ou de qualquer parte da sua vida é fruto de um tipo de pensamento, nada disso. O que eu vou chamar a atenção é até onde você está pensando estruturadamente na sua carreira. Porque se você não pensar e você não minimamente se colocar, não precisa colocar um objetivo, mas pelo menos um desejo, poxa, eu queria trabalhar com isso, você nunca vai trabalhar. E até onde você está se incomodando com uma questão da sua carreira, mas não faz nada, nem sequer reflete. Eu vou ajudar você a fazer essas reflexões, só isso. Eu vou contar histórias que talvez te inspirem, mas o meu objetivo não é que elas te inspirem, é dar exemplos. Às vezes a gente não faz nada porque a gente acha que não tem nada a ser feito e que a vida é essa. E confia, não é porque eu consegui, não, é muita gente consegue. E eu não acho que você vai ser extremamente rico, vai ser uma pessoa iluminada, num nirvana eterno. Não. Mas eu te garanto que pelo menos melhor do que está, fica. Pode não ser muito melhor, mas vai ficar melhor. É só você começar a pensar com um pouquinho mais de carinho sobre a sua própria vida e o que você quer fazer dela. Eu sei que é fácil a gente se deixar levar, né? Pelo momento, pelo pensamento de que é isso mesmo que acontece e tudo bem. Mas o que eu quero para vocês é que vocês atinjam sucesso nos termos de vocês. Sem pensar em um sucesso maximizado, numa coisa que você com certeza vai ganhar muito dinheiro. Se você quer essas ilusões, tem outros canais. O que eu vou fazer aqui é uma coisa real. Eu quero que vocês fiquem melhores, nos termos de vocês, com o sucesso que vocês consideram para vocês. E é isso, vamos lá, né? Fazer os pedidinhos de vídeo. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike também. Se você, de qualquer forma, gostou tanto que você quer fazer um comentário, faça, peça coisas para mim. Eu vou responder todos os comentários, menos os de hate, que né, ninguém merece. Mas se você não gostou de alguma coisa, você tem uma crítica construtiva, por favor, faça. É uma coisa com som, com vídeo, é uma coisa na minha fala,
É a minha cara feia? Ótimo, vamos lá, fala pra mim. Se você quer receber os vídeos desse canal, clica no tal do sininho. A gente planeja aqui mais ou menos um conteúdo grande por semana e alguns outros pequenos conteúdos para a gente falar desse assunto na semana. E se você quer mais algum canal, me fala. Por enquanto a gente vai trabalhar no Facebook, no Instagram e aqui no YouTube. E eu planejo fazer um vídeo por semana mais ou menos, me aprofundando um pouco mais nesses assuntos que eu trouxe de carreira. Se você quiser receber em primeira mão, ativa o sininho. Bom, pessoal, é isso. Quero agradecer muito pelo seu tempo e até mais.